Uma rádio feita para você. Rejane Jorge pergunta, está de volta. Bom, voltando aqui, peço desculpas até pelo meu destempero, mas na hora que Rejane Jorge venta, venta alto, filha de Yansan é assim mesmo. E quero comunicar a todos que a nossa Denise Alvarenga, a professora Denise Alvarenga, já está aqui como representante do CEP, Cabo Frio, uma mulher super ligada às questões da educação, uma mulher que luta há anos e anos pela educação de Cabo Frio e pela condição melhor de trabalho aos servidores da educação. E a gente levantou questões que eu já passei aqui para ela e ela vai conversar um pouquinho conosco. Denise, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença, um prazer imenso te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade, para a gente é sempre muito importante estar conversando com a população, conversando com as comunidades das escolas, com os trabalhadores da educação daqui do município, em especial para Tamoios, assim. Estou muito feliz de ter recebido o convite e estou aqui preparada para conversar com você e atender também as dúvidas das pessoas que te ouvem aí, que estão colocando questões relativas à educação. Isso. Então, Denise, uma situação aqui que as meninas estão colocando é que a educação está priorizando os estagiários em detrimento do processo seletivo. Que elas fizeram o processo seletivo, estão aguardando, mas durante a live também me informaram que a SEMI fez uma nova chamada de mais, acho que 50 e poucas auxiliares de classe, mas elas querem saber se o CEP está acompanhando essa situação. Então, a gente sempre acompanha todo esse processo de convocação de trabalhadores da educação em Cabo Frio. Infelizmente, a situação que se arrasta há anos, né? Há anos. A gente tem uma situação de muitos contratados, porque na verdade a gente deveria ter o chamamento de vaga de concurso, porque tem concurso público, tem o cargo no concurso público, e a gente deveria ter essas pessoas finalizando as suas lotações definitivas na educação, para que se tornassem profissionais efetivos, vinculados ao município e que pudesse ter formação e que não ficasse todo ano na dependência de vou ser contratado, não vou ser contratado. Mas essa não é uma realidade nossa, a do concurso. Infelizmente, apesar de termos tido um concurso em 2020, o quadro de vagas desse concurso é um quadro completamente fora da realidade. Existe um processo que está correndo na Prefeitura de Cabo Frio para a criação dos cargos, para depois a chamada do concurso. Então, isso vai demorar, e a gente tem que ficar, então, acompanhando o processo seletivo que a gente defende trabalhador, seja ele contratado, concursado, o CEP defende trabalhadores. Sim. Este ano, a gente foi pego de surpresa essa semana com essa novidade de estágio remunerado para vaga de concurso. A gente nunca tinha tido isso, porque... Bem atípico, né? A gente o tempo inteiro, a gente lidou com estagiário aqui em Cabo Frio, a gente sempre lidou com estagiário como aquele profissional que vai aprender com o outro, Sim. Né? Não que vá substituir o outro. Isso. Então, essa é uma novidade gravíssima que a gente está encontrando na Prefeitura de Cabo Frio. A gente é favorável aos estagiários, a gente acha que é uma importante fase da vida do trabalhador quando ele está se profissionalizando, né? A gente é favorável às vagas de estágio, a gente acha que isso é bem-vindo. O problema é que essas vagas hoje, elas estão vindo não para a pessoa acompanhar o trabalho do auxiliar, para ser um estagiário. Ele vai ser titular. Ele vai ser o detentor daquela vaga de trabalho. Isso é que para nós é uma aberração. É um absurdo. O CEP
O CEP não concorda com isso. Hoje mesmo estávamos conversando com o nosso jurídico. Tem alguma medida jurídica a caminho, Denise? Vamos fazer um encaminhamento ao Ministério Público questionando isso, porque não concordamos admite, né? absolutamente que o estagiário seja convocado para uma vaga de um trabalhador, né? O estágio, ele é uma parte da nossa vida profissional que a gente vai ali para aprender com o trabalhador, mas não para substituir o trabalhador. Isso. Então, se fosse uma convocação de estágio remunerado para observar o auxiliar e acompanhar o auxiliar, beleza, não tem problema, excelente. O problema é que não é isso, né, que a prefeitura está apresentando. Então, fomos pegos de surpresa, né? Porque é uma novidade, vamos dizer assim, terrível, absurda, mas nunca tinha tido esse tipo de situação. Na educação, não. E aí, conversamos hoje com o nosso advogado e ele está preparando, então, um encaminhamento ao Ministério Público para questionar esse tipo de iniciativa tão absurda. É absurda mesmo. Denise, eu espero realmente que esse problema seja resolvido, que as pessoas à frente da educação tenham consciência que isso não é legal, não é legal. A gente sabe que muita coisa passa, né, despercebida e a gente vai engolindo como se fosse normal, mas não é. As coisas têm que se encaminhar de forma legal, até para dar acolhimento aos trabalhadores. E falando em trabalhadores, Denise, você como representante do CEP, como anda o aumento salarial do funcionalismo da educação? Aumento, muitos anos a gente não vê aumento. Pois é, aumento só palavra, né, o aumento. Na verdade, o que a gente vê todos os anos é uma tentativa de recomposição de perdas, porque a inflação devora os nossos salários. Então, este ano, a gente está com uma situação completamente atípica. Aliás, eu acho que a prefeitura está chegando no caos, né, no final do governo José Bonifácio, e a gente está cheio de novidades atípicas. Por exemplo, o ano passado, quando o piso nacional do magistério teve um reajuste de 33%, aqui em Cabo Frio, o prefeito tomou a decisão de dar um reajuste linear a todos os servidores, ignorando a nossa lei do magistério, e a gente teve 10% de aumento. Sim. De aumento não, de recomposição salarial. E aí ele deu 10% ano passado. Disse ele que deu 14%, mas assim, como ele deu com a mão e tirou com a outra. Ele deu 14%, mas deu o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Na verdade, ele não deu nada. Ele não deu 14%, ele deu 10%. Deu Tanto 10%. É que para os demais contratados, comissionados, ele deu 10%. Para os efetivos, no ano passado, ele disse que ia dar 14% para compensar o aumento da alíquota previdenciária. Então, na verdade, a gente teve 10% de recomposição salarial no ano passado. Com isso, a gente teve um achatamento do nosso salário, e que este ano, com os 14,95% que tem do piso, se ele não nos der próximo de 17%, a gente vai receber menos que o piso na cidade. Nossa Senhora. Assim, Cabo Frio sempre pagou a vida inteira mais do que o piso. Sempre. Então, com a falta dessas recomposições a cada ano, a gente hoje, se a gente tiver um aumento de menos de 16,95%, nós vamos receber menos do que o piso. Preste atenção, nós já estamos recebendo, porque o piso está em vigor desde janeiro. Sim. E a gente não teve, agora no nosso pagamento que saiu hoje, não teve esse repasse. Essa recomposição. Então, nós hoje em Cabo Frio já estamos recebendo menos do que o piso. Sim. O piso hoje, ele está em torno de R$ 2.440 para o inicial do magistério 20 horas. Cabo Frio está pagando 1.900. Então, a gente já está recebendo hoje menos do que o piso. Sim. Então, já é grave a nossa situação.
Olha, gente, Denise, eu vou te fazer um outro convite. A gente vai dar um tempo à SEMI para que se encontre, porque a gente tem que sempre torcer pelo melhor. E eu vou pedir a você que aceite meu convite novamente para a gente falar por 1 hora sobre as questões que o CEP pode interferir junto à categoria, junto à sociedade, porque a gente tem que mudar o curso da história da educação em Cabo Frio. Eu acredito na mudança, acredito que essa mudança se faça com o governo, com o poder público, mas principalmente com a sociedade. E quando a gente tem a sociedade do nosso lado, não há governo que nos faça ou queira nos passar a perna. Então, eu fico aqui com você, fica esse meu convite, que você aceite numa outra oportunidade voltar, e para a gente ficar 1 hora aqui tricotando. Com certeza, tá bom? volto sim. Mas eu queria aproveitar assim, 5 segundos para chamar Sim. todo mundo para a Assembleia da Rede Isso. Municipal de Cabo Frio, dia 9 de março, 18h30, presencialmente na Escola Edilson Duarte. A gente está retornando presencial. Precisamos de toda a categoria lá. Tem a questão do piso, tem a questão do enquadramento, tem a questão da terceirização, tem a questão desse estágio remunerado, tem o concurso público que precisa andar, tem o processo seletivo. Então, assim, a gente tem demanda beça. 9 de março, 18h30, Edilson Duarte, Assembleia de toda a categoria. Olha aí, gente. Quem é professor, concursado, profissional de educação. Todo mundo, dia 9 de março, no Edilson Duarte, às 18 horas. Vamos todos, porque do jeito que tá, não tem como suportar.